Quando alguém de modo obstinado em várias coisas está agindo, é sinal que é o Espírito Santo, ele não está a sua atenção dirigindo. Saul antes era tímido, se encheu do Espírito e foi profeta, mas agora perdeu o juízo e não agia mais de forma certa. Para a presença de Deus, Saul teve total rejeição e Deus não teve outra escolha a não ser retirar de Saul a sua mão. Este é mais um capítulo de estudo da Bíblia aqui no Reavivados por Sua Palavra. Se você já é inscrito, nós agradecemos imensamente. Se você não é, corra lá, faça a sua inscrição. Chame aí seus amigos, seus vizinhos, sua família para participar conosco deste canal e transformar a vida de muitas pessoas através da Bíblia em poesia. Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu, somente você e eu, do outro lado do desfiladeiro. Ele nada falou ao seu pai, que estava sentado debaixo de uma árvore, perto de Micron, na fronteira. 600 soldados estavam com ele e a estola sacerdotal Aías levava. Ele era neto de Eli, o sacerdote que antes ao povo oficiava. Ninguém sabia que Jonatas outro caminho tomava. E em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar, havia um penhasco muito íngreme para ao destacamento do povo filisteu chegar. Um rapaz chamado Bozés, ou melhor, um lugar se chamava Bozés, o outro Sené se chamava. Havia um penhasco ao norte, na direção de Miquimás, e o outro ao sul, na direção de Gebá. E Jonatas disse ao rapaz: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos, talvez o Senhor haja em nosso favor, e nós para isso não sejamos impedidos. Pois nada pode impedir o nosso Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos, aqueles que estejam dispostos para lutar. Então disse o seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente. Eu irei contigo, vou do seu lado, vou atrás, ou então de você, para te proteger, eu vou na sua frente. Jonatas disse: venha, nós vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que eles possam então nos avistar. Se eles nos disserem: espere aí, até que cheguemos perto, nós ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se eles disserem: subam até aqui, então nós saberemos, pois este será um sinal que para nós de que o Senhor a esses circuncisos em nossas mãos entregou. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: vejam, estão saindo dos buracos onde eles estavam escondidos, estão saindo os hebreus. E para Jonatas e para o seu escudeiro, eles gritaram então: subam até aqui e nós lhe daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me, pois o Senhor nas mãos de Israel os entregou. Venha depressa, venha ligeiro. Então, usando as mãos e os pés, a montanha íngreme Jonatas escalou, e o escudeiro foi logo atrás dele para derrubá-los. Jonatas logo começou, e seu escudeiro os matava, porque era um valente rapaz, e ele conseguiu fazer isso porque estava com Jonatas e vinha logo atrás. Eles mataram cerca de 20 homens naquele ataque que foi o primeiro, numa pequena área de terra. Somente Jonatas e o seu escudeiro, e sobre todo o exército caiu terrível terror, tanto sobre os que estavam no campo e no acampamento, como os que estavam também nos destacamentos. A tropa de ataque muito assustada ficou, e houve um pânico terrível, o chão tremendo ficou. As sentinelas de Saul, em Gibeá de Benjamim, viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções, enfim. Então Saul disse aos seus soldados: contem os soldados e veja quem está faltando, quem aqui não é encontrado. E quando eles o fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes, não estavam no meio daqueles outros guerreiros. Então Saul ordenou a Aías: traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas, estava ali com o povo de Deus. E enquanto Saul com o sacerdote falava, o tumulto no acampamento filisteu
cada vez mais aumentava. Então Saul disse ao sacerdote que trazer a arca não precisava. Saul e todos os soldados se reuniram para batalhar. Os filisteus, em total confusão, ferindo uns aos outros com as suas espadas, eles puderam presenciar. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, para o lado dos israelitas, eles então passaram daqueles que estavam com Saul e com Jonatas, e junto com eles, aqueles todos lutaram. E quando todos os israelitas, que nos montes de Efraim haviam se escondido, ouviram que os filisteus em retirada tinham fugido, também entraram na batalha, e os filisteus foram perseguidos. Assim, vitória a Israel o Senhor concedeu, e para além de Bet-Aven, aquela batalha se estendeu. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia e momento, porque Saul havia imposto para eles um juramento, dizendo: maldito seja todo aquele que comer alguma coisa antes de chegar ao anoitecer, antes de que meus inimigos eu tenha me vingado. E por isso ninguém ainda entre eles tinha se alimentado. E o exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão, e eles viram o mel escorrendo. Contudo, por causa do juramento, não comeram nada, não. Jonatas, porém, do juramento de nada sabia, que seu pai havia imposto ao exército bem naquele dia, de modo que Jonatas estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel e o comeu então. E quando comeu, seus olhos brilharam de tamanha satisfação. Então um dos soldados lhe disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo que todo que comer hoje, esses malditos se fizeram. Por isso, os homens estão exaustos, porque nada comeram. Jonatas disse: meu pai, desgraça para nós está trazendo? Veja como meus olhos brilham, desde que um pouco deste mel eu estive comendo. Como teria sido bem melhor se os homens também tivessem comido um pouco do que tomaram daqueles nossos inimigos. A matança de filisteus ainda maior, por acaso não teria sido? Naquele dia, depois dos filisteus serem derrotados, e desde Miquimais até Ajalon, os israelitas estavam cansados. Eles então se lançaram sobre os despojos de ovelhas, bois e bezerros pegaram e mataram ali mesmo, e da carne com o sangue eles se alimentaram. E alguém disse a Saul: veja, os soldados contra o Senhor estão pecando, porque da carne com o sangue eles estão se alimentando. Ele disse: vocês foram infiéis, uma grande pedra até aqui devem colocar. Saiam entre os soldados para com todos eles falar. Cada um seu boi ou sua ovelha deverão para aqui trazer, e sobre essa pedra poderão então abater. E assem essa carne para poderem depois comer. Não pequem contra o Senhor, carne com sangue comendo. Assim cada um levou seu boi, e naquela noite, pegou seu boi e naquela noite foi trazendo. Então Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que fez isso. E ele então falou: desçamos atrás dos filisteus à noite e os saqueemos até o amanhecer, e não deixemos vivo nenhum deles. Os homens vieram então para lhe responder: faça o que você achar melhor. Isso nós iremos fazer. O sacerdote, porém, disse: consultemos aqui a Deus. Então Saul se levantou e perguntou assim a Deus: eu devo realmente perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Disse então Saul: venham cá todos vocês que ao exército tem liderado, e descobramos o que foi cometido hoje. Qual foi o nosso pecado?
e pelo nome do Senhor eu estou a jurar, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele sim, ele morrerá. Mas todos ficaram quietos, nem só uma palavra ninguém veio a falar. Então disse Saul: fiquem vocês de um lado, eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro lado. E ao Deus de Israel, assim Saul orou ao Senhor: dá-me a resposta certa. E sorte então ele lançou. A sorte caiu em Jonatas e Saul, e o exército todo livre ficou. Tire sortes entre mim e Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas, até já bem irritado: diga-me, Jonatas, o que você fez? E Jonatas então lhe contou: um pouco de mel eu provei, com a ponta da minha vara eu peguei. Pronto para morrer, meu pai, aqui estou. Saul disse: caso você não morra, Jonatas, que Deus me castigue com todo rigor. Os soldados, porém, disseram a Saul: Jonatas, que trouxe essa grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca, isso não. Isso não acontecerá, não. Nós juramos pelo nome do Senhor, nenhum só cabelo de sua cabeça cairá hoje no chão, pois ele fez isso hoje com o auxílio de Deus. E Deus esteve com ele, estendendo a sua mão. Então os homens do exército a Jonatas resgataram, e ele não foi morto, porque eles ali o livraram. E Saul parou de perseguir os filisteus, e para a sua própria terra eles voltaram. Quando Saul assumiu sobre Israel o reinado, contra os seus inimigos em redor, ele também já tinha lutado contra os moabitas, amonitas e edomitas, os reis de Zorá e os filisteus. Para qualquer lado que ia, um castigo afligia para todos esses inimigos seus. E muito corajosamente contra eles lutou, e aos amalequitas também Saul ali derrotou, libertando Israel das mãos daquele povo que antes o saqueou. Os filhos de Saul foram Jonatas, Isvi e Malquissua. Era o nome Merabe, a filha mais velha sua. E o nome mais nova era Mical. Ainoã era o nome de sua mulher e era filha de Aimaas, o comandante do exército de Saul, que chamava Abner. Houve guerra acirrada entre o povo filisteu durante o tempo que Saul reinava sobre o povo seu. Por isso, sempre que Saul, um homem forte e corajoso, conhecia, alistava no seu exército, e para si aquela pessoa trazia. E assim termina esse grande capítulo, né, bastante longo, capítulo 14, que mostra aqui um grande livramento que Jonatas fez, né, pelas mãos de Jonatas. Deus fez o livramento contra o povo dos filisteus. E nós vemos aqui um pouco da loucura iniciada, né, de Saul querendo matar o próprio filho. Meus queridos, quando nós distanciamos de Deus, nós perdemos o juízo. Você não perdeu o juízo não, né? Eu também não. Sabe por quê? Porque nós temos Deus. Porque se nós perdermos o direcionamento, nós perderemos o juízo e seremos presa fácil do pecado. Então, mire em Deus. Leia sua palavra, siga os seus caminhos. A palavra de Deus tem setas dizendo quais são os caminhos que você deve seguir. Não pense que este mundo pode trazer felicidade. A nossa felicidade está em seguir o que Jesus mandou, o que Deus deixou para nós através da sua palavra. Então que você seja meu amigo, minha amiga, meu irmão, meu colaborador, cada dia mais reavivado pela palavra do Senhor.